A gente tem ouvido falar que a China está tentando colocar os seus tentáculos aqui no Brasil. Tem gente que não acredita e acha isso uma grande teoria da conspiração. Mas a China tem um interesse estratégico na América Latina. Algumas de suas ações, que começaram lá atrás, no ano 2000, parece que não foram bem sucedidas. Aí mudaram a estratégia. E para que eles não avancem aqui no Brasil, a nossa reação a algumas políticas que vêm sendo trabalhadas há algum tempo precisa ser firme e rápida. Hoje o nosso assunto é a China. A impressão que a gente tem quando pesquisa alguma coisa sobre a China na América Latina é que os chineses descobriram essa América no início dos anos 2000. A influência de Pequim na região vem crescendo desde então. E não é para menos, né? Basta verificar os investimentos da China no nosso continente. Minas de metais preciosos, linhas ferroviárias e usinas hidrelétricas são alguns dos projetos com financiamento chinês. Eles sempre tiveram 4 interesses por aqui: o nosso mercado para a venda dos seus produtos, a obtenção de matérias-primas para sua indústria, um destino para os seus investimentos e o agronegócio. Existe um estudo da Universidade de Boston com a organização Inter-American Dialogue, que é uma organização sem fins lucrativos, que mostra que o volume de investimentos feitos na América Latina pela China e os seus bancos de desenvolvimento. Veja que o volume não foi pequeno. Foi em média 1,7 bilhão de dólares por ano entre 2005 e 2015. De 2016 para cá, esse número vem caindo. Pra você ter uma ideia, em 2019 o valor investido foi de 275 milhões de dólares. E segundo esse estudo, em 2020 não houve nenhum empréstimo para essa região aqui. Houve também nesse período um enfraquecimento do comércio de mercadorias. Na realidade, os chineses fizeram muitos investimentos por aqui em governos de esquerda, incluindo aí o Equador, a Argentina, o Brasil e, sobretudo, a Venezuela. Para você ter uma ideia, quase a metade de todo esse investimento foi para o regime ditatorial da Venezuela. O interesse era a expansão da produção de petróleo, porque com essa produção garantida, o país ia ter dinheiro suficiente até para pagar as suas dívidas com eles. Eles só não contavam com a incompetência do governo de esquerda da Venezuela e com as diversas crises que se abateram por lá. A produção de petróleo caiu de 20% a 25%. Mas eles ainda têm uma esperança de que isso se reverta a longo prazo. Muita gente acha que os Estados Unidos, por exemplo, deveriam reagir à expansão da China na América Latina. Mas para esse pessoal, parece que investir aqui está representando grandes riscos comerciais e políticos no momento atual, sobretudo pelo perfil dos governos esquerdistas. As experiências com compra de títulos de governos de alguns países foram desastrosas e ninguém gosta de perder dinheiro, né? A estratégia dos chineses parece que andou mudando. Agora é investir em troca de vantagens políticas. A gente vê o que está acontecendo na Argentina e as movimentações dos chineses com governadores, prefeitos, deputados e senadores brasileiros. Só para dar um exemplo, em Belo Horizonte, onde o prefeito Eduardo Calil ordenou o fechamento do comércio, só a loja chinesa que vende de tudo um pouco permaneceu aberta. Hoje à noite, no Papo da Madrugada, se você puder assistir, vai ver detalhes desse assunto. Agora, essa pandemia de Covid-19 está sendo de grande utilidade para os chineses. Durante essa pandemia, a China está conseguindo impor os seus interesses perante o Brasil. As relações diplomáticas parecem boas.
A narrativa de responsabilizar o ministro ou ex-ministro Ernesto Araújo por uma eventual ruptura não era verdadeira, foi só mais uma tentativa aí na narrativa de fragilizar o governo. A China até ajudou o Brasil na questão das vacinas. Mas isso não saiu de graça. Eles agora querem cobrar a conta das entregas rápidas de vacina com acesso irrestrito da Huawei na licitação da rede 5G. E tem uma outra coisa que está deixando o pessoal do nosso agronegócio de cabelo em pé. Eles acreditam que a China está num mato sem cachorro. Ou ela domina o Brasil e garante a sua segurança alimentar, ou terá que se render aos Estados Unidos. Esse alerta é do pessoal do canal Rural Business, e é por isso que Pequim quer lotear o Brasil. E é aí que mora o perigo, né? Porque aqui não faltam oportunistas para facilitar a aquisição de terras por estrangeiros. E aqueles que acompanham de perto essas movimentações de Pequim ainda fazem um alerta. Se o Brasil afrouxar as regras e entregar de mão beijada a nossa produção de alimentos, a nossa infraestrutura e logística à China, a gente pode estar caminhando aí para um regime escravocrata. Veja bem, se a prioridade da nossa produção e logística daqui a alguns anos forem os chineses, eles vão controlar tudo. Ilusão é achar que o nosso produtor vai ter lucro no final da safra e que os preços dos alimentos que a gente compra nos supermercados vão cair. Claro que não vão, isso não vai acontecer, sobretudo tendo empresas chinesas controlando o nosso agronegócio. Não esqueça que o jogo é pesado, né? E o Brasil precisa resistir para não virar um fazendão comandado por socialistas radicais. E com o Supremo no nível em que está o nosso, esquece a segurança jurídica, né? O ministro Alexandre de Moraes, você lembra, já impediu a continuidade das obras da Ferrogrão, que facilitaria o escoamento da nossa produção, que daria muito mais competitividade para nós com a redução de custos. A quem isso interessa? Daqui a pouco, se bobear, vão interferir no nosso direito de propriedade. É só o pessoal decidir, né? Porque aí o STF faz tudo o que ele quer. E, sobretudo, as propriedades rurais. Você vê que o governador de Sergipe, por causa da pandemia e do seu lockdown, porque aquilo ali não é nem lockdown, lockdown, se acha no direito de dispor de propriedades privadas. E no decreto que ele publicou, ele diz que poderá dispor de bens móveis e imóveis do cidadão. Isso é inconstitucional. Mas onde é que está a justiça para impedir um absurdo desses? Essa nossa esquerda aí é louca para a gente ter um regime socialista ou comunista por aqui. E não é só em Sergipe que a gente está vendo os absurdos, né? Os absurdos não acontecem só lá, no Brasil inteiro. Agora, toda crise, todo problema traz sempre uma oportunidade. Agora veja a nossa vantagem nisso. Um país com uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas jamais poderá dominar o mundo se ele tiver centenas de milhões de famintos. O Brasil é estratégico para a segurança alimentar da China. E, portanto, a gente tem um trunfo inigualável. E aí sim, a gente não precisa se vender a eles. Nós produzimos o que eles precisam desesperadamente para sobreviver: alimento. Olha, é claro que a gente deve ter boas relações comerciais com os chineses, mas subserviência, jamais.